A reportagem que você vai assistir agora é uma reportagem para lavar a sua alma. Sim, o povo brasileiro teve a sua alma lavada. Esse é o grande detalhe, porque o Deltan Dallagnol, inclusive, faz o comentário, e eu vou fazer aqui um react, vou fazer aqui um comentário em cima desse destaque que o Deltan Dallagnol faz em cima dos professores, de ministros do Supremo Tribunal Federal, inclusive ministros do Dias Toffoli, ministro Alexandre de Moraes e os seus professores. Um dos seus professores que humilhou, essa é a palavra, não tem como dizer outra palavra, humilhou o ministro Alexandre de Moraes, o Dias Toffoli e toda a corte brasileira, dizendo: não foi isso que nós ensinamos para eles na faculdade. Eles conhecem a lei e transformaram a Suprema Corte Brasileira em um tribunal de exceção, uma vergonha. Ou seja, isso, gente, palavras dos professores, dos ministros, e essa matéria tá viralizada, tá bombando, inclusive virando debate até mesmo em sala de aula de quem está fazendo o direito hoje, o ministro Alexandre de Moraes. Que vergonha e que lapado. O Deltan Dallagnol vai trazer alguns detalhes, nós vamos comentando aqui, vamos lá. Opa! Assim não vai o áudio aí para você, né? Se eu tô ouvindo aqui altão, é porque não tá indo aí para você. Vamos lá agora. Teve a infelicidade de dar aulas para dois ministros, pro Moraes e pro Toffoli. Uma decepção dupla. Esses dois aí, eles devem ser uma decepção, motivo de desgosto pro seu professor, como você vai ver agora. E eu não vou nem trazer aqui o brilhante currículo do professor Manuel Gonçalves Ferreira Filho, porque é um currículo gigantesco. Eu ia ter que ficar aqui o vídeo inteiro falando só do currículo, gastar o tempo todo do vídeo só lendo tudo que esse homem já fez. Então pesquisa lá no Google se você ficou curioso e bora aqui direto ao ponto, direto ao artigo que ele escreveu, com esse seguinte título aqui que eu vou mostrar pra você aí na tela. A supremacia da Constituição é exigência da própria democracia. E, pra começar forte, dá uma olhadinha aqui nesta pedrada. A guarda da Constituição, tal qual o STF a exerce hoje, suscita dúvidas se o império da Constituição perdura no Brasil atual. Olha, gente, ele já começou batendo sem dó. O STF atual coloca em xeque, coloca em dúvida se o que impera no Brasil é a Constituição ou a força bruta, ou a vontade de supremos, seres supremos. E vai só ficando cada vez melhor aqui, depois que ele vai trazendo os exemplos. E o primeiro, claro, é o inquérito das fake news. E aí o professor solta a bomba. Ele chama o STF expressamente, sem dó, de Tribunal de Exceção. Olha aí, ó. O Tribunal de Exceção. Comece-se pelo mais grave. Esse mais grave, né? O que é mais grave é a instituição de um tribunal de exceção em que se tornou a própria Suprema Corte, na medida em que passou a processar e julgar pessoas por crimes cometidos em determinado caso, golpismo e o conhecido pela data do 8 de janeiro de 2023. Ora, tribunal de exceção é todo aquele que se destina a julgar determinadas pessoas em determinadas situações. É claro como água, então. O STF virou um tribunal de exceção quando ele passou a julgar pessoas sem foro privilegiado, e ele insistiu nesse erro. Tudo com o objetivo fraudulento de salvar a democracia. Lembra do título do artigo? O que a democracia exige? A supremacia da Constituição é exigência da própria democracia. E aí ele mata a questão. E eles dizem salvar a democracia. Quando eles matam a Constituição, eles matam a democracia. E aí, em seguida, o professor comenta sobre a inconstitucionalidade e a ilegalidade de o STF estar julgando pessoas sem foro. Ele diz que isso viola, evidentemente, aí os princípios constitucionais do devido processo legal e do juiz natural. E aí ele dá a resposta sobre qual é a solução para essas barbaridades dos seus ex-alunos. Dá uma olhadinha aí, ó. Nunca se imaginou, ou formalmente se admitiu, que procedimentos decorrentes de uma portaria, coisa de porteiro, como sarcasticamente disse Pontes de Miranda, ou um inquérito, pudesse alterar a Constituição, dando ao Supremo competência quando não a deu ao Supremo o poder constituinte. Ou seja, é só a Constituição, o poder constituinte, que pode dar competências para o Supremo. E se não deu, ele não pode julgar essas pessoas. Segue aí, ó. O caso do julgamento seria, então, de nulidade, porque o Supremo não tem competência para esses julgamentos. E não de anistia, como alguns pretendem. Ou seja, gente, se houvesse justiça no Brasil, e juristas de verdade, como o Manuel Gonçalves Ferreira Filho, se houvessem juristas de verdade como ele lá no STF, em vez de políticos de toga, tudo seria anulado por ser inconstitucional, por ser nulo. E a gente não precisaria estar aqui nessa luta em glória por anistia, quando a resposta tá aí, é caso de nulidade. Mas, como nós temos um Senado omisso, acovardado, o jeito é continuar lutando pela anistia. E você achou que o professor parou por aí? Não parou por aí não. O artigo é bem longo e eu tô trazendo aqui só os melhores trechos pra vocês. Mas só um minutinho aqui que eu acho muito importante, né? Gente, isso aqui é muito importante ficar claro para cada um de nós e é muito importante ficar claro para você, espectador do canal, e para vocês que acompanham.
qualquer canal de notícia no Brasil. Vocês perceberam que tudo está virando para uma voz uníssona, uma voz única no que está acontecendo no Brasil, né? De que o que está acontecendo no Brasil nada mais prova, nada mais deixa exaltado, né? Deixa visível, por mais que eles não queiram, de que, de fato, os únicos que têm responsabilidade de toda essa barbaridade que está acontecendo no Brasil é o Senado Federal. O Senado Federal é o calça frouxa da história. O Senado Federal, por não ter ação, por não ter atitude, por ter rabo preso, porque muitos deles são bandidos, é a única explicação. A única explicação é que muitos deles são bandidos. Muitos deles ali, se um ministro do Supremo Tribunal Federal pegar uma caneta ali, é mais rápido o ministro do Supremo mandar destituir do cargo um senador bandido do que o senador bandido articular, por exemplo, ali o impeachment de um ministro do Supremo Tribunal Federal, começar a empichá-los. Se nós não tivéssemos senadores devedores, senadores bandidos, nós teríamos um Senado limpo, que não deve nada para o Supremo, que não tem rabo com eles. E o que acontece? Um por um, começa a empichar. E fala aí, ó, vamos abrir vamos abrir mais uma vaguinha no Supremo Tribunal Federal. E aí vem a sabatina. Vai sabatinar alguém pretendente ao Supremo Tribunal Federal, ainda que seja da indicação do presidente da República. Foi advogado dele? Fora. Trabalhou defendendo alguma das empresas dele? Fora. Você recebeu alguma coisa dele? Ele é seu cliente há quanto tempo? Fora. Agora, indicou um juiz de carreira, um professor de universidade, um juiz de carreira, né, um desembargador de carreira, um jurista de faculdade, um professor, né, de faculdade que dá aula de direito, um cara bom, tá, um cara ilibado que não tem problema nenhum, beleza, esse daqui nós aceitamos. Então, se a Câmara Federal, na hora de sabatinar, né, sabatinasse alguém que não fosse político, como o Flávio Dino, vocês colocaram um político comunista no Supremo Tribunal Federal, não quer que dá zica? Claro que vai dar problema. Vocês colocaram Alexandre de Moraes, sabe? Olha quem vocês colocaram, gente. Então, a culpa do Supremo Tribunal Federal ser político é porque eles são políticos e são devedores de política. Esse é o grande detalhe. Mas ele desceu tanto o sarrafo que ele também acabou aí abrangendo uma série de temas e também desceu o sarrafo na censura. Acompanha aí comigo, ó. Outro ponto delicado a tratar consiste na instauração da censura. Esta é expressamente proibida e claramente pela Constituição de 1988. Ou seja, a gente não podia ter censura aqui. Segue ele. Ademais, a repressão a esses abusos não deve basear-se em mera opinião. Deve, porém, ser fundamentada. E para isso, não basta qualificá-los em inglês de fake news. O que ele está dizendo? Para você derrubar discursos, não basta você simplesmente botar um carimbo de fake news. Você tem um dever argumentativo, você tem um ônus para você derrubar discursos públicos. E segue o professor dizendo, muitas são as decisões que não seguiram esse parâmetro, que não foram devidamente fundamentadas, que acabaram aí censurando as pessoas. Gente, olha a elegância aí, olha a educação do professor no jeito como ele humilha o Moraes. Esse aqui é o jeito cortês dele de dizer que o Moraes e a sua turma merecem nota 0. Deviam ter reprovado nas provas, ou melhor, merecem uma nota menos 13. Ou seja, né, queridos, é aquilo que eu sempre falei, né? Diferentemente do Luiz Fux, que segundo a primeira-dama Michele Bolsonaro é o único juiz de carreira na corte hoje, é o ministro Luiz Fux, o resto está tudo ali de favor político. Se esses caras dependessem de uma boa nota, de um concurso, de prestar um concurso, por exemplo, para poder ser ministro do Supremo Tribunal Federal, seriam absolutamente todos derrotados. Esta é que é a verdade. Vamos lá, dê o seu like, ele é muito importante, inscreva-se no canal, ativa aí o sininho das notificações, comenta e compartilha. Parabéns aí ao Deltan Dallagnol pela reportagem, essa matéria está no site dele completamente na íntegra e eu volto daqui a pouquinho com muito mais para você. Até já.